E aí, tudo bem com você? Cara, eu espero que você esteja super bem e eu tô fazendo esse vídeo para falar sobre você, sobre a verdade de Cristo e como Cristo era e como Cristo fala a verdade sem ter que pedir desculpa depois. E como a gente precisa aprender sobre isso. Como a gente precisa imitar Jesus sobre isso. A gente tem sido uns tipos de cristão muito meia boca. Eu acho, pelo menos, essa é a minha opinião. A gente fala as verdades bíblicas, a gente fala coisas que Jesus falou e depois, às vezes, a gente até pede desculpa, né? E a gente não encontra nas Escrituras Sagradas Jesus pedindo desculpa. Um exemplo disso está lá em Mateus, cara. Mateus capítulo 16, versículo 23, quando o apóstolo Pedro fala uma coisa bem nada a ver e Jesus fala assim: para trás de mim, Satanás. O que tu está falando não procede de Satanás. Jesus falou isso para ele. Sem medo algum, Jesus falou. E não está escrito em lugar nenhum, e não se encontra em lugar nenhum. Jesus depois chegando em Pedro e falando: Pedro, me desculpa, naquele momento eu precisava agir daquele jeito. Me desculpa por falar aquela verdade. Me desculpa por falar daquele jeito. Não, isso não acontece. Ele adverte Pedro. E como a gente precisa aprender a ser advertidos. Não é pela pessoa certa, né? Não deixe qualquer pessoa te advertir, não. Aprenda a escolher quem vai te discipular, quem vai te ajudar, quem vai estar contigo. Aprenda isso, entenda isso. E uma coisa que eu anotei aqui que eu acho muito interessante sobre esse contexto é que se a gente não conhecer a verdade de Jesus, nós vamos ouvir mentiras de Satanás e vamos aceitar essas mentiras de Satanás. Imagina Jesus: ai, Pedro, que bonitinho que tu falou, não sei o quê. Se Jesus não tivesse discernido aquilo que Pedro tinha falado, ele tinha aceitado. Ele tinha aceitado. E dentro do contexto, Jesus estava falando assim: olha, é necessário que eu morra. Eu vou morrer. É necessário para que se cumpra o propósito. É preciso que eu morra e eu vou ressuscitar no terceiro dia. Chega Pedro, bota a mão no ombro de Jesus, leva ele para um cantinho e fala: mestre, para com isso, não fique falando esse tipo de coisa, tu não vai morrer coisa nenhuma. Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Porque Jesus sabia que o propósito dele era morrer na cruz do Calvário e ressuscitar. Então, quando a gente conhece o propósito de Deus, quando a gente conhece a vontade de Deus, quando alguém fala algo, uma asneira, como o Pedro falou, a gente vai ter a ousadia de olhar no olho daquela pessoa e falar: cara, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim. E muitas vezes é necessário a gente falar a verdade. Na verdade, é necessário a gente falar a verdade todo dia. Me desculpa. É todo dia, toda hora, cada minuto. É necessário que a gente não minta. É necessário que a gente tenha uma vida digna. E o que eu quero compartilhar com vocês é que Jesus, ele era a própria verdade. Por isso que ele sabia da verdade e caminhava em verdade. Eu e você precisamos caminhar com Jesus porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Caminhar com Jesus diariamente é viver no verdadeiro caminho, na verdadeira verdade e na verdadeira vida. Caminho, verdade e a vida. Ande com Jesus, caminhe com Jesus, fale as verdades sem ter medo. Não tenha medo das pessoas. O apóstolo Paulo, para vocês terem noção, teve uma reunião, a Bíblia diz lá em Gálatas, está escrito em Gálatas, se quiser procurar, que estava todo mundo lá. E de novo acredito que o apóstolo Pedro estava lá. Estava o pessoal dos gentios, as pessoas como nós, que come porco, come suíno, come qualquer coisa. Amém. E ele estava lá com o pessoal, com a galera, tudo bem. Quando chegou os judeus, cristãos judeus, naquela época já tinha partido, gente. Uns já estavam para um lado e outros para o outro, assim, né? Já estava bem dividido, cheio de panelinha, cheio de tampa, cheio de panelinha sem tampa, bastante problema. E o apóstolo Pedro estava lá, tudo bem. Chegou os crentes que eram judeus, que não ainda continuavam com a cultura de não comer carne de porco, um monte de coisa, fábulas que eles tinham lá, de circuncisão. Ele partiu para aquele grupo, ele entrou para aquele grupo. O apóstolo Paulo falou: como é que tu pode fazer isso? Tu sabendo a verdade? O apóstolo Paulo advertiu Pedro, um dos homens que seguiram Jesus, um dos homens que tocaram em Jesus, um dos homens que estiveram com Jesus. Ele não teve medo, ele falou a verdade. E nos falta isso. Daí tu vai falar: mas era o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo era alguém como eu e você, mas ele conhecia a verdade.
Você precisa conhecer a verdade, eu preciso conhecer a verdade, eu preciso andar em verdade. E seja lá quem for, se a gente tiver que falar qualquer verdade, que a gente fale essa verdade em amor, compaixão, misericórdia, mas que a gente fale a verdade. Que o amor de Cristo transborde por meio de você, por meio de nós como igreja, mas em verdade, sem medo de falar a verdade. E pare de pedir desculpa por falar as verdades de Cristo. Fale as verdades de Cristo em amor. E você nunca mais terá que pedir desculpa ou perdão. Aprenda uma coisa, é importante perdoar e pedir perdão, muito bom. Mas é mais importante falar a verdade de Cristo em amor. Se você gostou do vídeo, te convido a curtir e compartilhar esse vídeo. E que Deus te abençoe. Caminhe com Jesus, esteja com Jesus. Existe um propósito de eternidade para todos nós. E todos nós podemos fazer parte. Um grande beijo e um grande abraço e até a próxima.